Quantas vezes você já se pegou perguntando: será que minha vida está realmente alinhada com os planos de Deus? Talvez essa pergunta já tenha ecoado no seu coração mais vezes do que você consegue contar. E a verdade é que lá, no fundo, todo mundo sabe. Quando não estamos no centro da vontade de Deus, alguma coisa dentro da gente começa a gritar. É aquele desconforto silencioso, aquela inquietação sem motivo aparente, uma angústia que vem sem aviso e que não se explica com palavras. Você já percebeu que, quando a nossa vida espiritual se desconecta, nada mais parece fazer sentido? As decisões se tornam pesadas, a mente se enche de dúvidas, o coração vive ansioso. E a vida passa a ser uma sequência de dias onde você apenas sobrevive, sem leveza, sem direção, sem paz. E talvez você tenha tentado resolver isso do jeito que o mundo ensina, organizando sua rotina, fazendo planos, criando metas, tentando mudar hábitos. Mas mesmo depois de tanto esforço, lá dentro algo continua vazio. E é aqui que mora uma verdade espiritual que quase ninguém fala. Foco não vem apenas de disciplina. Propósito não nasce só de metas. E direção não se encontra apenas no planejamento. Tudo isso nasce, primeiro, de uma vida profundamente alinhada com Deus. Porque não adianta tentar ajeitar o lado de fora. Se o lado de dentro continua bagunçado, sobrecarregado ou desconectado do que Deus sonhou para você. Quando a alma não está alinhada, tudo pesa. O coração vive inquieto e ansioso. A mente se perde em pensamentos confusos. As decisões se tornam um fardo pesado, sem clareza. E a vida parece um ciclo exaustivo onde você se esforça, mas não sai do lugar. Mas aqui está a boa notícia. Quando você escolhe, de forma intencional, colocar Deus no centro, quando você entrega sua vida, suas decisões e seus passos para o reino, tudo começa a se alinhar. O peso começa a cair. As coisas que antes eram confusas começam a clarear. As portas certas começam a se abrir. E as erradas, Deus mesmo fecha para te proteger. E aquilo que parecia impossível começa pouco a pouco a fazer sentido. Existe uma chave espiritual que muda tudo. Foco vem de estar alinhado com Deus. Propósito nasce quando você entende para que Ele te criou. E direção é fruto de quem aprende a ouvir a voz do Espírito. E sabe, talvez essa seja exatamente a resposta que o seu coração estava buscando há tanto tempo, mas que você não sabia como encontrar. Deus não te chamou para viver uma vida no automático. Deus não te chamou para viver ansioso, perdido, sobrecarregado ou sem direção. Ele te chamou para viver uma vida com clareza, uma vida com paz, com leveza, com foco e, principalmente, com um propósito tão claro que até as lutas deixam de ser fardo e passam a ser caminho. E se esse vídeo chegou até você, acredite, não é por acaso. O céu está te chamando para um realinhamento, para um recomeço, para uma transformação que começa de dentro para fora. Agora eu te pergunto, vai continuar ignorando esse chamado? Ou vai escolher hoje alinhar sua vida com os planos que Deus sonhou para você? Hoje você vai descobrir como viver com foco, com propósito e, acima de tudo, com direção espiritual. Porque quem aprende a ser guiado por Deus nunca mais anda perdido. Antes da gente continuar, comenta aqui: eu escolho viver alinhado com Deus. Declara isso sobre sua vida. Que essa seja uma decisão espiritual, um posicionamento de quem escolhe sair do automático e viver com foco, propósito e direção espiritual. E se esse tema faz sentido para você, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Assim, você não perde nenhuma mensagem que fortalece sua fé e ainda ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que precisam ouvir essa palavra. E se quiser,
Compartilha esse vídeo no WhatsApp. Tem sempre alguém próximo a você que precisa ouvir essa palavra. Viver com foco, propósito e direção espiritual não é só uma escolha. É uma necessidade para quem quer caminhar alinhado com Deus e viver uma vida que realmente faz sentido. A verdade é que, quando não sabemos para onde estamos indo, qualquer caminho parece servir. E é exatamente aí que muita gente se perde. Vive no automático, sobrecarregada, ansiosa e com aquela constante sensação de vazio, como se faltasse algo que nunca se preenche. Sabe, Deus não nos criou para uma vida desconectada, corrida, sem sentido e sem clareza. Ele nos chamou para uma vida com propósito, onde cada dia tem valor, onde cada decisão tem direção e onde o coração descansa, porque sabe que está no centro da vontade dele. Mas por que, então, tantas pessoas se sentem perdidas? Porque mesmo buscando, orando e tentando acertar, ainda assim, se sentem cansadas, ansiosas, inquietas e sem saber por onde começar. Porque existe uma chave que poucos usam, a chave do alinhamento espiritual. Antes de tentar resolver o lado de fora, é preciso organizar o lado de dentro. Antes de querer mudar as circunstâncias, é preciso mudar a posição do coração. É impossível ter foco, viver com clareza e avançar se sua vida não estiver alinhada com Deus. O mundo ensina que foco vem de disciplina, que sucesso vem de produtividade, que direção vem de planejamento. Mas a verdade espiritual é muito mais profunda do que isso. Foco nasce quando o seu espírito está alinhado com o Espírito de Deus. Propósito surge quando você entende para que foi criado. E direção só tem quem aprendeu a ouvir a voz do céu. E quando você entende isso, tudo muda. Você sai do piloto automático. Você para de viver apagando incêndios e começa a viver com intenção. O peso da ansiedade começa a sair. A comparação perde a força, a clareza chega e o que antes parecia confuso começa a se alinhar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque agora você sabe quem te guia. Hoje você vai aprender um caminho espiritual, prático e transformador para viver alinhado com Deus, deixando o passado para trás, rompendo com tudo que te distrai, encontrando seu verdadeiro propósito e caminhando com clareza, direção e paz. Sabe, não existe como viver com foco, clareza e direção espiritual se você ainda carrega o peso do que já deveria ter ficado para trás. O passado, quando não é curado, vira uma prisão invisível. E é uma prisão que não tem grades, mas que mantém pessoas estagnadas, cansadas e desconectadas do propósito que Deus preparou. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em Filipenses 3:13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ele estava nos ensinando um princípio poderoso. Não dá para avançar olhando para trás. Não dá para viver o novo de Deus carregando o peso de culpas, traumas, frustrações ou erros. E talvez, sem perceber, você ainda esteja tentando caminhar, mas com o coração preso em situações que te feriram, decisões que te frustraram, erros que você cometeu ou até coisas que não saíram como você planejava. E isso esgota, cansa a alma, tira o foco e rouba a energia que Deus quer que você direcione para o seu presente e para o seu futuro. O inimigo sabe disso e ele usa o passado como uma das armas mais sutis para te paralisar. Ele te lembra dos erros para te fazer acreditar que você não merece avançar. Ele te faz reviver traumas para você achar que nunca vai ser capaz de viver algo diferente e te prende em ciclos de frustração para roubar sua esperança. Mas hoje, o céu está te chamando para romper com isso. Deus não olha para você pelo que ficou para trás. Ele olha para você pelo que Ele ainda pode fazer através de você. E a verdade é que, enquanto você segura o passado, não tem espaço para receber o novo que Deus quer te entregar.
Imagine uma mala, cheia de coisas velhas, quebradas, rasgadas. Se você insiste em carregar, não sobra espaço para colocar coisas novas, bonitas e úteis. É exatamente assim na vida espiritual. Enquanto você não solta, Deus não consegue encher. Enquanto você não libera, Deus não consegue derramar. Enquanto você não perdoa, não se perdoa e não solta, você continua andando, mas sem sair do lugar. E aqui não se trata de ignorar o que aconteceu, mas de fazer as pazes com o que foi e escolher não deixar que isso te defina mais. O que te define não é o seu passado, é o que Deus diz sobre você. É quem você se torna quando escolhe alinhar sua vida com o céu. Hoje, Deus te convida a deixar o passado no lugar dele, para trás. E a partir desse lugar, se abrir para o novo, para o alinhamento, para o foco e para a direção espiritual que Ele quer derramar sobre sua vida. Sabe, depois de deixar o passado no lugar dele, surge outro desafio que muitas vezes é ainda mais sutil, mas igualmente perigoso: as distrações do presente. E não estou falando só de redes sociais, de excesso de informações ou da correria do dia a dia. Estou falando também de tudo aquilo que, sem você perceber, rouba sua paz, sua energia e, principalmente, sua conexão com Deus. Distrações não são apenas coisas que ocupam seu tempo. São tudo aquilo que tira seu foco do que realmente importa. É a ansiedade pelo amanhã. É a comparação com a vida dos outros. É aquele sentimento constante de que nunca é suficiente, de que você não faz o bastante. Não é bom o bastante. É o desânimo que surge quando as coisas parecem não andar no seu tempo. E o mais sério é que, muitas vezes, essas distrações não são visíveis aos olhos, mas estão gritando dentro da mente. E uma mente distraída é uma vida desalinhada. É impossível viver com foco, com clareza e com direção espiritual. Se sua mente está constantemente sendo puxada para 1000 lugares que não te levam a lugar nenhum. A palavra de Deus nos ensina algo muito sério em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o nosso foco precisa estar onde? Em Cristo, porque tudo aquilo que desvia nossos olhos dele começa a gerar confusão, ansiedade e desânimo. Quando você foca no que Deus está fazendo, o seu coração se enche de fé. Mas quando você foca no que não tem, no que não aconteceu, no que os outros estão vivendo, o coração se enche de peso, frustração e tristeza. É como tentar correr uma maratona olhando para os lados o tempo inteiro. Você tropeça, se cansa, perde o ritmo e muitas vezes desiste no meio do caminho. O inimigo sabe que se ele não pode te parar, ele vai tentar te distrair, porque ele sabe que uma vida distraída é uma vida estagnada. E a distração não é só externa, ela é principalmente interna. É aquele excesso de pensamentos, é aquela ansiedade silenciosa, é a dúvida constante. É aquela comparação que vai minando sua força e te impedindo de perceber o que Deus já está fazendo na sua vida. Mas hoje, Deus te chama para retomar o foco, para escolher onde você coloca seus olhos, sua mente e seu coração, para romper com tudo que te desconecta dele, para entender que o que você foca cresce. Se você foca no problema, o problema cresce. Se você foca na ausência, a escassez parece maior, mas se você foca em Jesus, a paz cresce, a fé cresce e a clareza também. É tempo de tirar os olhos das distrações e fixar os olhos em Cristo. Só assim você vai conseguir viver com foco, com leveza, com direção espiritual e com o coração fortalecido para seguir no caminho que Deus preparou para você. Agora que você já deixou o passado no lugar dele e já entendeu a importância de romper com tudo que te distrai, te sobrecarrega e te desconecta, é hora de avançar, mas não é qualquer avanço. É avançar com foco, com clareza e principalmente com o propósito de Deus. Sabe,
Existe uma enorme diferença entre viver e simplesmente existir. Muita gente está viva, mas não está vivendo. Acorda, trabalha, paga contas, faz o que precisa fazer, mas vive no automático como se a vida fosse só isso. Uma sequência de tarefas sem sentido. Mas deixa eu te lembrar uma verdade espiritual poderosa. Deus não te criou para viver no automático. Você foi criado para viver uma vida com sentido, com intenção, com clareza, uma vida que carrega o peso da eternidade, porque é baseada no propósito que o céu desenhou para você. Efésios 2:10 nos lembra disso de forma clara. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que Deus não apenas te criou, Ele te desenhou com um propósito. Há um caminho preparado, há uma missão, há algo no reino que só você pode fazer. O problema é que quando não entendemos isso, vivemos ocupados, mas não frutíferos. Nos esforçamos, mas não avançamos. Corremos, mas não sabemos exatamente para onde. E é aqui que muitos se perdem. Tentam preencher o vazio com mais trabalho, mais distrações, mais ocupações, mas o coração continua sentindo aquele eco silencioso. Falta algo, falta foco. Falta clareza, falta viver alinhado com o céu. Quando você entende que sua vida tem um propósito espiritual, tudo muda. O que antes era peso, vira missão. O que antes era ansiedade, vira fé. O que antes parecia vazio, agora se enche de sentido. Avançar. Com foco no propósito de Deus, é escolher todos os dias viver não pelos seus próprios planos, mas pelos planos do céu. É acordar perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? É alinhar seus passos, seus sonhos e suas escolhas com a direção do Espírito. E sabe, quando você vive assim, até os desafios se tornam mais leves, porque quando você sabe quem te chamou, você não se desespera pelos processos, nem se distrai com o que não importa. Avançar com foco no propósito de Deus é viver com os olhos no céu e os pés no caminho que Ele preparou para você. E quando você faz isso, o alinhamento chega, a clareza vem, o foco se estabelece e a vida começa, de fato, a fazer sentido. Sabe? Depois que você entende o seu propósito em Deus, surge uma pergunta muito importante. Como eu organizo minha vida para viver isso na prática? E aqui está um segredo espiritual que transforma tudo. Não existe produtividade verdadeira se Deus não for o centro da sua rotina. Você pode tentar ser mais organizado, criar listas, definir metas, mas se sua vida não estiver alinhada com o céu, você vai continuar se sentindo cansado, sobrecarregado e muitas vezes vazio. Porque produtividade no reino não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que realmente importa. É entender que Deus não te chamou para uma vida cheia de ocupações, mas para uma vida cheia de propósito. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso significa que, quando Deus é o centro, tudo se organiza. Mas quando Deus não está no centro, tudo pesa, tudo se desorganiza, tudo vira ansiedade. E talvez você já tenha vivido isso. Dias em que você faz 1000 coisas, resolve tudo que podia, mas no final ainda sente que não foi suficiente. Isso acontece porque não é sobre quantidade, é sobre alinhamento. Quando Deus é o centro da sua rotina, seu trabalho se torna missão, seus relacionamentos se tornam campo de amor e serviço. Suas finanças passam a ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Suas decisões deixam de ser fonte de estresse e passam a ser fruto de oração e discernimento. Tudo muda, porque agora
Sua vida não gira mais em torno do que o mundo espera de você, nem do que sua ansiedade quer produzir. Sua vida gira em torno da presença de Deus, e isso traz paz, traz equilíbrio, traz clareza. Sabe aquele ciclo de acordar correndo, viver apagando incêndios, dormir exausto, mas com a mente acelerada, ele começa a ser quebrado, porque você aprende que nem tudo que é urgente é importante e que a prioridade da sua vida precisa ser Deus. Quando ele ocupa o primeiro lugar, tudo começa a se alinhar. A produtividade com sentido nasce quando você entende que no reino não é sobre quantidade de tarefas, é sobre qualidade de vida espiritual. É sobre acordar todos os dias e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu priorize hoje? E quando você vive assim, até os dias mais simples se tornam dias extraordinários, porque viver com Deus no centro é transformar a rotina em adoração. É transformar cada decisão, cada encontro, cada trabalho, cada momento em uma oportunidade de honrar a presença dele na sua vida. Existe algo profundamente libertador em compreender que Deus não exige perfeição de nós. Ele deseja alinhamento, e esse alinhamento não é algo que acontece uma vez e permanece fixo para sempre. Pelo contrário, é uma decisão diária, um posicionamento constante, onde todos os dias você escolhe realinhar seus passos com os passos do céu. Talvez você já tenha se cobrado demais. Talvez tenha olhado para sua própria vida e pensado: por que eu não consigo manter o foco? Por que às vezes me perco, me distraio ou desanimo? E a resposta não está em se culpar, mas em entender que a vida espiritual é um processo contínuo de alinhamento. Deus sabe das nossas limitações. Ele não espera que você acerte sempre, nem que nunca falhe. O que ele deseja é que quando você perceber que saiu do centro da vontade dele, você tenha a coragem e a humildade de voltar. A palavra de Deus, em Lamentações 3, 22, 23, deixa isso claro de forma linda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso significa que todos os dias Deus te entrega um presente chamado: hoje você pode recomeçar. E olha que poderoso! Deus não olha para você pelo que você fez ontem, nem pelo que deu errado no passado. Ele olha para quem você escolhe ser hoje. Se ontem foi pesado, hoje é uma oportunidade de leveza. Se ontem foi confuso, hoje é uma chance de clareza. Se ontem você se sentiu distante, hoje é o dia perfeito para se aproximar de novo. A vida espiritual não é uma linha reta, sem falhas, sem desvios. É uma jornada feita de passos, de retomadas, de decisões diárias. E cada amanhecer carrega consigo uma nova chance de você escolher. Hoje eu escolho estar alinhado com Deus. Isso não significa que tudo vai ser perfeito. Haverá dias de desafios, de cansaço, de incertezas. Mas a grande diferença é que quando você entende que pode recomeçar sempre, o peso da culpa, da cobrança e da comparação começa a perder força. Viver assim é sair da lógica do mundo, que diz que você só vale se produzir, se acertar, se nunca falhar. No reino, você vale porque é filho, e filho nunca perde o valor. Quando você vive debaixo desse entendimento, sua vida muda. Cada decisão se torna uma oportunidade de se alinhar. Cada dificuldade, uma chance de fortalecer sua fé. Cada tropeço, um convite para se levantar e continuar, sabendo que Deus não te abandona, não te rejeita e nunca desiste de você. O céu está sempre de portas abertas para quem deseja permanecer. E enquanto você escolher caminhar com Deus, haverá graça, haverá força, haverá sustento. E haverá, todos os dias, a chance de viver uma vida realinhada, focada, com propósito e guiada pelo Espírito. Então hoje, lembra disso. Não importa como foram os seus últimos dias, as suas últimas escolhas ou os seus últimos pensamentos.
O que importa é que enquanto há vida, há uma nova oportunidade. E Deus está te dizendo agora: filho, filha, volta, recomeça, alinha seu coração comigo. Eu te sustento, eu te guio, eu te renovo. Chegando até aqui, talvez você já tenha entendido uma das maiores verdades espirituais sobre viver com foco, propósito e direção. Isso não é algo que se conquista de uma vez só. É uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. Ao longo dessa jornada, você percebeu que o primeiro passo é deixar o passado no lugar dele. Porque não existe avanço quando se vive preso em culpas, traumas, frustrações e memórias que só drenam sua energia. Deus não te chama para viver olhando para trás. Ele te chama para olhar para o alto, para frente, para aquilo que Ele ainda quer fazer na sua vida. Você também entendeu que romper com as distrações, a ansiedade, a comparação e o desânimo é essencial para manter a clareza espiritual. Enquanto seus olhos estão nas circunstâncias, nos ruídos do mundo ou na vida dos outros, sua fé enfraquece e sua conexão com Deus se perde. Mas quando seus olhos estão em Cristo, até as maiores tempestades perdem o poder de te abalar, e ao se libertar dessas amarras, você se abre para avançar. Mas não é um avanço qualquer. É avançar com foco no propósito que Deus desenhou para sua vida. Porque você não nasceu para viver no automático, nem para seguir os padrões desse mundo. Você foi criado com um chamado, com uma missão, com um propósito eterno. E quando você descobre isso, o coração se acalma. Porque agora você sabe que não está aqui por acaso. E mais, você entendeu que até sua rotina, seu trabalho, seus relacionamentos e suas decisões precisam ter Deus no centro. Não existe produtividade verdadeira sem presença. Sem Deus, até o que é certo pesa. Mas com Deus no centro, até as tarefas mais simples ganham sentido, propósito e leveza. E se, no meio do caminho, você percebe que algo não faz mais sentido, que as coisas estão travando, que a paz foi embora, então é sinal de que Deus está te redirecionando. E às vezes o céu te protege fechando portas, gerando desconforto, removendo pessoas, oportunidades ou caminhos que não fazem mais parte do plano dele para você. E isso não é rejeição, é cuidado. Por fim, entender que cada dia é uma oportunidade de recomeçar é talvez a lição mais preciosa dessa jornada. Não existe vida perfeita, mas existe vida alinhada. E viver alinhado não é nunca errar, é perceber rapidamente quando saiu do caminho e escolher voltar. Voltar para a presença, voltar para o propósito, voltar para o centro da vontade de Deus. O céu não te chama para a perfeição, o céu te chama para alinhamento, para um recomeço diário, para uma vida de entrega, de foco, de fé e de direção. Então, guarda isso no seu coração. Não importa como foi até aqui. Não importa o quanto você se sentiu perdido, distraído, cansado ou sobrecarregado. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele te trouxe para te lembrar que, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego, há recomeço. Enquanto há fé, há caminho. E hoje, o céu te faz um convite. Viva uma vida alinhada. Uma vida de foco, de propósito e, acima de tudo, de direção espiritual. Porque quem anda com Deus nunca anda perdido. Se hoje essa palavra fez sentido para você, guarda no seu coração tudo o que Deus te falou até aqui. Você aprendeu que viver com foco, propósito e direção espiritual é uma escolha diária. E que para isso é preciso deixar o passado no lugar dele, romper com tudo que te distrai, avançar alinhado com o propósito de Deus, colocar Ele no centro da sua rotina, discernir os sinais quando Ele te redireciona e lembrar que todos os dias são uma oportunidade de realinhamento e recomeço. Deus te chama para uma vida leve, intencional e cheia de sentido. E o melhor, você não precisa caminhar sozinho.
Por isso, eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Uma oração de entrega, de realinhamento e de recomeço na presença de Deus. E antes da gente orar, se essa mensagem falou com você, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para te entregar e compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Vamos juntos espalhar essa semente do céu para que mais pessoas encontrem a direção, a paz e o propósito que só Deus pode oferecer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.